Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou pastoreando uma igreja recém-nascida, uma plantação de igreja aqui em Orlando, e a gente está experimentando algo muito bom, que é o crescimento. Mas também com o crescimento tem alguma demanda, tem algumas coisas que começam a acontecer, a famosa dor do crescimento, né, que é importante, que é boa, mas que a gente precisa de alguma ajuda. E as coisas, as situações, elas vão aparecendo e tem hora que o pastor simplesmente não dá mais conta. O pastor simplesmente tem um burnout. É prédio que não cabe mais, tem que mudar de lugar. Os grupos familiares começam a ter algumas questões, as programações começam a não ser mais do jeito que a gente tinha feito antes. O sistema de som começa a ter uma complexidade maior, as pessoas vão precisar de ajudar, porque o pastor não sabe mexer nessas coisas, mídia social, transmissão, tem tanta coisa acontecendo. É verdade. Ou então a parte financeira, né? A gente precisa de alguém que seja bom nessa parte, questão burocrática, relatório de igreja, todas essas coisas. Um pastor não dá conta sozinho. Porque tem pastor que acha que consegue fazer tudo na igreja, né? Ele cruza, ele cabeceia, ele defende, e depois ele ainda tosse lá, ainda apita o jogo. O cara faz tudo, absolutamente tudo, mas simplesmente não dá. Assim como na igreja primitiva, tem hora que a gente precisa de ajuda. Os apóstolos entenderam isso lá em Atos 6, quando disseram, olha, não é bom que a gente abandone a palavra de Deus e o nosso trabalho para servir às mesas. E foi aí então que surgiu os diáconos, surgiram homens para ajudar os pastores e os apóstolos no seu trabalho. Todo pastor precisa de ajuda, até e talvez principalmente aqueles que acham que não precisam. Mas sinceramente, às vezes o pastor olha ao redor, olha para as suas ovelhas e diz assim, rapaz, quem é que eu vou deixar assumir essa liderança? Quem é que pode me ajudar nessa parte aqui, para que eu possa me concentrar na pregação do Evangelho, para que eu possa me concentrar no cuidado pastoral? A gente às vezes olha de misericórdia, cadê os homens? Onde é que esses homens estão? Não sei. Graças a Deus, aqui no nosso contexto, a gente tem encontrado homens valorosíssimos, mas muitas vezes essa não é a realidade. E eu quero me dirigir a você então. Será que você é uma ovelha madura para que o seu pastor possa contar com você? Será que você está preparado mesmo para assumir qualquer demanda que a sua igreja precise? Preparado para ser um diácono, um presbítero, um líder? Ou então uma pessoa responsável, sem uma liderança ou um ofício específico, mas uma pessoa que está responsável por um determinado departamento da igreja. Está preparado? Se você está preparado, excelente. Mas se você não está preparado, esse vídeo é para você. Eu quero te ajudar a desenvolver essas qualificações. Eu sou Samuel Vitalino e estou aqui para fazer um vídeo sobre como preparar a liderança para a igreja. Me acompanha aí, segue, toca no sininho e vamos junto. Para você ter uma ideia, eu tive essa experiência essa semana aqui, quando numa conversa com alguns líderes, 2 homens da nossa igreja chamaram a responsabilidade para si, dizendo, não, a gente, pastor, quer que o senhor fique completamente livre para a pregação, para o discipulado e tudo mais. Isso é uma glória muito grande. Então, quando eu falo de liderança, eu não falo necessariamente alguém ir para o seminário, alguém ser presbítero, alguém ser diácono. A igreja tem funções absolutamente distintas e necessidades diferentes. Dentro do oficialato mesmo, existem aqueles que são presbíteros regentes, docentes, e também existem os diáconos, aqueles que cuidam de toda a parte burocrática, financeira, e não necessariamente das questões pastorais da igreja. Então, existe espaço e existe, deixa eu dizer mais, necessidade na igreja. E a questão é, onde? Onde é que você pode ajudar? Quais são as suas qualificações? Quais são as suas aptidões? Onde você tem talentos e dons dados por Deus, é exatamente aí que Deus quer usar você na igreja. Então, quando eu falo de qualificações, eu não estou falando de nada diferente daquilo que a Bíblia já trata, daquilo que a Bíblia diz. Portanto, quando a gente vai lá para Tito, capítulo 1, para 1 Timóteo, capítulo 3, a gente fala de 3 áreas na vida de um homem em que ele deve ser irrepreensível para assumir um papel desse de liderança. E quais seriam essas áreas? Ele precisa ser um homem irrepreensível na família, precisa ser marido de uma só mulher, precisa ter os filhos crentes,
É interessante a forma que Paulo diz isso a Timóteo, né? Ele diz, pois como alguém pode cuidar da igreja de Deus se não consegue cuidar da sua própria casa, da sua própria família? Então, família é algo extremamente importante. Segundo lugar, a vida social. Ele não deve ser um bêbado, ele não deve ser um falador, ele não deve ser um homem cheio de arrogância, cheio de ganância. Muito pelo contrário, ele deve ser humilde, ele deve ser... ele deve ter bom testemunho até dos de fora, é o que diz lá o texto bíblico. E essa humildade, essa aptidão por hospitalidade deve fazer diferença na vida de alguém. Mas em terceiro lugar, e eu estou falando aqui de ofícios, tá? Em terceiro lugar, esse homem deve ser um amante da palavra de Deus. Ele deve ser apegado à boa doutrina, que é segundo a palavra de Deus. Então, tem muita gente que não vai por aí e escolhe as lideranças por motivos errados. Escolhe porque o cara é popular, porque é gente boa, escolhe porque o cara é rico, é bem sucedido na empresa ou coisa desse tipo. Ou, isso é muito comum hoje em dia, infelizmente, né? Alguém que é escolhido para ser presbítero ou diácono para representar um grupo setorizado, né? É a mocidade, é o presbítero das mulheres, é o presbítero disso, daquilo. Veja, essa politicagem secular, ela não deve se fazer presente na igreja, né? Nós não somos setorizados assim, nós somos um corpo só. Então, quem é presbítero e quem é diácono, não é presbítero ou diácono de um setor específico, mas é da igreja, do corpo como um todo. Então, para ser presbítero, para ser diácono e para ser líder em qualquer capacidade, o homem tem que ter humildade e tem que entender o princípio de Jesus Cristo de serviço. Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava ensinando uma lição preciosa. Ele estava dizendo que líder bom é aquele que serve, é aquele que está pronto para servir sempre. Então, meu velho, honestamente, não espere você ser chamado para alguma coisa. Quando você vir que há uma necessidade, vá lá e fique de olho e meta bronca e faça aquilo que você sabe que precisa ser feito, ou que deve ser feito. Se você tem uma ideia, chegue junto, não fique esperando alguém chamar você, né? Exercite antes. Aliás, até para ser ordenado, a Bíblia diz que as pessoas devem ser experimentadas, está lá em 1 Timóteo 3. Então, muitas vezes as pessoas querem só trabalhar se tiverem algum cargo, algum ofício. Que não seja assim entre vocês, que vocês se coloquem à disposição da liderança da igreja, dos pastores da igreja, para que o seu trabalho seja uma bênção para o corpo de Cristo. Então, como eu já disse, não espere ser chamado, vá lá e faça. Segundo lugar, veja, cara, sonde o que você faz bem. Às vezes existem carências e necessidades em áreas que você é o cara, que você é top, você tem um Instagram massa, o da igreja está capengando, vai lá e ajuda, né? Você sabe mexer em som, você sabe mexer com música, você percebe que a igreja está com essa necessidade, vai lá e mete a mão na massa, não fique esperando você ser chamado para alguma coisa quando você pode muito bem ir lá e se voluntariar. Ou coisa boa é quando os membros são voluntários, quando eles chegam junto mesmo e oferecem sua ajuda. Agora, em terceiro lugar, se prepare também e esteja aberto para quando nem sempre o líder subscrever uma decisão sua. Se isso acontecer, continue ajudando. Às vezes ele está vendo alguma coisa, né, espiritualmente falando, doutrinariamente falando, alguma coisa que você necessariamente não vê. Então, não fique chateado, com mimimi, com birra, porque nem todas as suas ideias são aceitas, mas esteja lá pronto para ajudar a liderança da sua igreja. Essa forma de trabalhar, né, permitindo que outras pessoas ajudem e façam, às vezes pode dar problema para o pastoreio, para a igreja. Será que dá? Vai dar. Isso não tem dúvida, não tem como ser diferente. Mas isso é bom, porque é exatamente nessas áreas e nesses momentos que o pastoreio de fato pode acontecer. Quando a gente se cerca de tantas coisas para que nunca dê problema, o coração das pessoas nunca vai estar exposto aos seus próprios erros e às suas próprias mazelas. Mas a gente gosta quando tem um probleminha aqui e ali, não porque a gente gosta de problema, mas porque a gente gosta de solução.
porque é exatamente aí onde o pastor de verdade ele vai fazer diferença, trabalhando para que o evangelho faça diferença na vida das pessoas. Perceba como a sua atividade, como o seu voluntariado pode inclusive ajudar no pastoreio da própria igreja. E aí, você gostou desse vídeo? Faz um comentário, você ajuda assim seu pastor, quer ajudar? Vamos junto e comenta aqui embaixo dos comentários. Deus abençoe.